Problemas dos cultos afro-brasileiros e suas relações com o racismo kardecista. Os fundamentos racistas e eugenistas do kardecismo e do seu fundador Allan Kardec foram bem pesquisados e expostos por A.D. Júnior, em vídeo publicado no YouTube, com o título Kardecismo, Racismo e Eugenia na Classe Média Brasileira. O vídeo de A.D. Júnior forneceu-me alguns importantes esclarecimentos acerca do espiritismo kardecista racista das classes médias brasileiras. Estou agradecido por isso. O espiritismo racista teve origem na França de Allan Kardec, o qual publicou textos racistas inequivocadamente de sua autoria, todos baseados nos princípios do darwinismo social, racismo supostamente científico, e do positivismo, conforme podemos ver em GL 10, Instituto da Mulher Negra, no artigo O Povo, o Kardecismo e o Racismo. Uma parte esclarecedor. Veja aqui abaixo na descrição deste vídeo o link do texto que abarca o conteúdo deste vídeo e de outros 4 e toda a citação bibliográfica. Os esclarecimentos fornecidos por A.D. Júnior realmente me ajudaram em pesquisa que focalizo, mas, por outro aspecto, o kardecismo racista de determinadas pessoas da classe média no Brasil. Ou melhor, focalizo as relações entre, por um lado, o espiritismo kardecista racista no Brasil e, por outro lado, os entraves criados por sacerdotes, pais e mães de santo ligados à cultura espírita de origem afro-brasileira. Agora pasmem, muitos pais e mães de santo assimilaram e introduziram, contraditoriamente e de modo muito sutil, determinados aspectos do racismo kardecista em religiões de matriz africana. Focalizo também a causa comum a esses dois fenômenos sociais, e mais algumas relações entre eles. Os referidos entraves foram criados e vêm sendo mantidos incoerentemente por sacerdotes de origem afro-brasileira, precisamente em detrimento da identidade cultural de todo tipo de trabalhador negro, mestiço, nordestino, indígena e branco pobre. Refiro-me a entraves, sobretudo de natureza cultural, mas também às suas consequências práticas. Na verdade, os sacerdotes de origem afro-brasileira criaram os aludidos entraves, por um aspecto como forma de resistência cultural e de sobrevivência. Obviamente, como resultante da resistência cultural e adaptação para fazer frente à forte repressão historicamente exercida pela casta portuga descendente racista e seus padres, contra os sacerdotes, o povo e respectiva cultura afrodescendente, incriminando-os segundo a aplicação do Código Penal de 1890, Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, artigo 157, 158 e 382. A lei publicada nessa data apenas respaldava as normas como peso de lei, já muito impostas pela casta portuga descendente, criminalizando sacerdotes, seguidores e respectivas religiões de matriz africana. Apesar do aspecto louvável do caráter de resistência, entretanto a forma como os sacerdotes, pais e mães de santo, criaram e vêm administrando suas religiões, Umbanda, Quimbanda, Pagelança, Catimbó, Candomblé de Caboclo, etc., na realidade se tornou caduca e tem servido como entrave, o qual vem prejudicando o desenvolvimento cultural, notadamente da população negra, mestiça, indígena, nordestina e mesmo a população construída de trabalhadores brancos pobres adeptos dessas religiões de matriz africana. Pior ainda, por um aspecto, muitos pais e mães de santo atribuem a cada um dos seus tipos espiritual, pretos e pretas velhas, baianos, boiadeiros, caboclos, marinheiros, exus, etc., que baixam em seus terreiros, caráter fantasioso, folclórico e alienado da realidade perversamente repressora e sofredora em que viveram. Por outro aspecto, pais e mães de santo tipificam estrategicamente o conjunto formado por essas entidades espirituais, conforme fica mais evidente no Catimbó,
mas enfocando enfaticamente segundo o esquema dicotômico esquerda. Mágicas e entidades maléficas apresentadas ao consulente. Versus direita. Mágicas e entidades beneficentes apresentadas ao consulente. Essa tipografia dualista vem servindo para nublar, por dois aspectos, a perspectiva e o entendimento que focaliza de modo objetivo a realidade social para, além do bem e do mal, conforme Nietzsche ensina. A crença medular dos metafísicos e a crença na antimonia dos valores. Nem aos mais avisados, entre eles ocorrem dúvidas desde o início, quando teria sido mais necessário, ainda que tivesse feito voto de anibus dubitantum. Tudo deve ser posta em dúvida. Entretanto, deve-se duvidar imediatamente da existência de antinomias. Depois dever-se-ia perguntar se os valores e as oposições de valores usuais às quais os metafísicos opuseram seu sinete não são apenas valorações superficiais, perspectivas momentâneas, tomadas a partir de um ângulo determinado, perspectivas de peixe no fazão dos pintores. Note que os espíritos tipificados pelos pais e mães de santo nada falam a respeito da realidade social perversamente opressora da sua vida pessoal, nem do contexto social e tampouco dos que oprimiam perversamente, isto é, casta portuga descendente e seus padres. Essas realidades parecem que não existiam e nem precisava ser, na atualidade, transformada para melhor, mesmo que tais espíritos vejam na atualidade os sofrimentos análogos aos que passam em vida que seus consulentes lhe exponham e peçam socorro. Por outro lado, a tipologia dualista dissimula a realidade terrivelmente injusta e opressora vivenciada pelas pessoas que serviram como objetos de tipificação. Preto velho, escravos negros, baiano, pessoas nordestinas oprimidas, boiadeiros, única forma de trabalho escravo em que o índio sobrevivente do extermínio do seu povo conseguia exercer, porque longe do Senhor, pois os índios morreriam de tédio, trabalhando a terra próximo à casa grande e assistindo a casta portuga descendente exterminar o seu povo, etc. Por outro lado, a dicotomia mal versus bem dissimula a perversa realidade histórica da sociedade nacional em que se encontrava e era dirigida pela casta portuga descendente e seus padres, os quais vêm exercendo toda forma de opressão contra as pessoas que serviram como objetos de tipificações: preto velho, escravos negros, baiano, nordestinos pobres, extermínio de índios, escravidão de índios e depois, sobretudo, de negros, exploração do trabalho livre, ao menos formalmente, de brancos pobres, etc. Tudo isso vem favorecendo a muitos teólogos e sacerdotes de religiões racistas e eugenistas, kardecismo, protestantismo, denominações evangélicas, catolicismo, etc. No sentido deles, fazem de modo escroto os tipos espirituais de matriz africana como objeto de escárnio público no Brasil. Escárnio na opinião pública que vem recaindo como efeito bumerangue também nos próprios pais e mães de santo em seus cultos e seguidores. Em alguns casos, o escárnio público motivou o apedrejamento de membros de religiões de matriz africana e também atos de vandalismo contra centros espíritas. Vou explicar a natureza desses entraves e como eles têm prejudicado a identidade cultural desses segmentos sociais. A causa da criação no Brasil do espiritismo kardecista racista e do espírito afrodescendente como entraves culturais. A aristocracia portuguesa, que invadiu, roubou as terras e iniciou o processo de extermínio dos índios, indiscutivelmente por esse mesmo fato, apresenta a identidade cultural de natureza ladra, escravagista e assassina. A liderança política e econômica, grupo fundamental, da casta portuga descendente, herdou os traços da identidade cultural da aristocracia portuguesa, que era embebida e aliada à cultura católica, própria do seu bloco ideológico, o qual que é tradicionalmente constituído de teólogos, sacerdotes, monges, frades, freiras e mesmo muitos leigos da cultura católica. A casta portuga descendente permaneceu embebida e aliada ao clero e à cultura católica,
que aqui se manteve como seu bloco ideológico. Todo bloco ideológico exerce, ao exemplo daqueles que integram a casta portuga descendente, a precípua função de moldar e controlar hegemonicamente a cultura e respectiva opinião pública na nação em que esteja inserido. O conjunto articulado em forma de aliança entre as lideranças políticas e econômicas e o bloco ideológico pode ser rotulado de bloco histórico nacional. O bloco ideológico molda e controla a opinião pública, assim que ele se macomuna com as lideranças políticas e econômicas, para juntos dominarem e explorarem mais facilmente a massa pobre e trabalhadora, livre ou escrava de uma nação. As noções de bloco ideológico, liderança política, grupo fundamental, bloco histórico, campo da sociedade civil, campo do Estado, crise de hegemonia, etc., são importantes ferramentas gramscianas, isto é, são métodos de interpretação da realidade sócio-histórica de uma nação que pode proporcionar a intervenção diligente e eficaz nessa realidade, notadamente através do campo da sociedade civil-cultural, que é mais flexível do que o campo do Estado. O referido bloco histórico vem exercendo na realidade histórica nacional cerca de 500 anos de intensa repressão política, jurídica, social, física e cultural contra os povos e respectivas culturas indígenas e, a seguir também, contra os afrodescendentes. O objetivo sempre consistiu em lhes moldar, de modo submisso, às respectivas identidades culturais, a fim último de mais facilmente dominar de modo ideológico e político para explorá-los economicamente. A repressão exercida pelo referido bloco histórico como meio de controle social, através da moldagem da identidade cultural da nação, na realidade impõe ou ao menos condiciona diligentemente alienantes e obtusas na formação da identidade cultural da nação em geral, e também na formação da identidade cultural de movimentos culturais, a exemplo do kardecismo eugenista, da cultura afrodescendente, etc. Esse meio de controle social é o que favorece a produção, entre outros fenômenos sociais, a recente criação e ascensão no Brasil do fundamentalismo protestante evangélico, etc. E mais dois entraves ao desenvolvimento cultural da nação, dois entraves estes que estou tratando mais especificamente aqui. 1. Formação e o crescimento da população de teólogos e sacerdotes espíritas kardecistas racistas. 2. A formação, crescimento inicial e posterior queda da população de teólogos e sacerdotes afrodescendentes da Umbanda, Quimbanda e outros sincretismos do gênero, que atuam como entraves culturais com relação à sua base social. A casta portuga descendente e seus padres vêm operando estrategicamente também com a técnica divide et impera, dividir para governar. Através do modelo de repressão e de moldagem de culturas obtusas e submissas impingidas nos segmentos religiosos afrodescendentes e do favorecimento ao desenvolvimento do racismo kardecista, protestante e evangélico. A estratégia que consiste em dividir para governar, na realidade vem sendo favorecida também pela concorrência entre os diferentes teólogos e sacerdotes dos respectivos grupos religiosos em tela, com vistas a aliciarem seus respectivos rebanhos no mercado das dádivas, ofertas, dízimos, etc. No contexto da estratégia de dividir para governar, a casta portuga descendente e seus padres vêm contando desde as décadas de 50 a 70 com uma colaboração preciosa. Os teólogos e sacerdotes kardecistas, protestantes e evangélicos. Atualmente, o conjunto formado por teólogos e sacerdotes kardecistas, protestantes e evangélico tem mostrado desempenho muito eficaz, e mais pronunciando que a repressão historicamente advinda da casta portuga descendente e seu clero católico. Kardecistas, protestantes e evangélicos passaram a atuar a partir das décadas 50 a 70 mais sistemática e assintosamente no sentido de discriminar e endemonizar pais e mães de santo, suas religiões e seguidores.
Ou seja, a referida casta e seus padres favoreceram ao desenvolvimento dos teólogos e sacerdotes protestantes, evangélicos e kardecistas racistas e vem levando em conta a preciosa e eficaz colaboração desses racistas. Preciosa e eficaz colaboração no sentido deles combaterem, desqualificarem e ainda tornarem escárnio público os sacerdotes da cultura de matriz africana, a respectiva cultura e seus seguidores, diante da opinião pública em geral e em particular diante dos próprios seguidores dos sacerdotes afrodescendentes. Desse modo, a casta e seus padres puderam sair da linha de frente na repressão contra os sacerdotes das culturas de matriz africana e ficarem mais reservados, e deixarem a linha de frente ao cargo dos teólogos e sacerdotes das religiões racistas que a casta portuga descendente e os próprios teólogos e sacerdotes católicos favoreceram o desenvolvimento recente no Brasil. A avaliação que ora estou expondo, na realidade, seria mera teoria da conspiração? Quem pode decidir de modo mais apropriado a respeito dessa avaliação são os sacerdotes, pais e mães de santo da cultura de matriz africana e seus seguidores, os quais vêm sendo sistematicamente vilipendiados pelos teólogos e sacerdotes racistas, kardecistas, evangélicos, protestantes, etc. Para produzir o quadro que mostrei acima, a referida casta e seus padres têm favorecido, através de legislação permissível, tolerância e omissões, ao crescimento das religiões racistas em apreço. Pois as atividades da maioria dos teólogos e sacerdotes evangélicos e protestantes seria, num país sério, enquadradas como um tipo de estelionato. As práticas sutis e disfarçadas de racismo poderiam ser também consideradas como transgressões penais, etc. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever.